Fala pessoal, vocês estão bem, né? Hoje vamos, de modo acelerado, vamos revisar o Código Penal, da parte especial dos crimes contra a pessoa, né? Então vamos reforçar aqui, o Código Penal é o ramo autônomo do direito público. O Código Penal é o ramo autônomo do direito público. Ele é o último caso, ele é a arma mais violenta do Estado, a arma mais poderosa do Estado. Ele é o último rácio, princípio da subsidiariedade. O Código Penal é o último rácio, o último caso. O Código Penal só vai entrar em cena quando os outros ramos do direito não derem conta. Quando os outros ramos do direito não resolverem, o Código Penal entra em cena. O Código Penal, além de ser o último caso, o princípio da subsidiariedade, ele também é fragmentário. O Código Penal entra ali em cena o princípio da fragmentariedade. O Código Penal é fragmentário. Ele não tutela, ele não protege todos os bens jurídicos. O Código Penal ele protege alguns bens jurídicos. Os bens jurídicos mais importantes, por exemplo, vida, patrimônio, dignidade sexual, crimes contra a fé pública. Então o Código Penal ele é fragmentário. Ele não tutela todos os bens jurídicos, ele protege os bens jurídicos mais relevantes, mais importantes. Então, observando isso aí, a gente vai entrar na parte especial, né, de modo acelerado, crimes contra a pessoa, do artigo 121 ao artigo 154, e em especial dos crimes contra a vida, artigo 121 ao artigo 128, dos crimes contra a vida intrauterina e contra a vida extrauterina. Vamos revisar agora o artigo 121, homicídio simples e homicídio privilegiado, homicídio qualificado. Vamos ver ali o feminicídio, artigo 121A, 122, induzimento, instigação e auxílio suicídio, e vamos avançando. De modo acelerado, viu, pessoal? Código Penal, parte especial. Crimes contra a vida, do artigo 121 ao artigo 128. Aqui, pessoal, crimes contra a pessoa. Do artigo 121 ao artigo 154 dos crimes contra a pessoa. Dos crimes contra a vida, artigo 121 ao artigo 128. Dos crimes contra a vida, artigo 121 ao artigo 128. E aqui vamos ver contra a vida extrauterina, né? Artigo 121, homicídio simples. Artigo 121A, feminicídio. A nova é um modo autônomo, né? A nova foi incluída há pouco tempo. Feminicídio, artigo 121A. Artigo 122. Induzimento, instigação e auxílio ao suicídio ou automutilação. Aqui protege também a integridade física. A automutilação. A automutilação protege a integridade física, além da vida, a integridade física, né? E 123, que é o infanticídio, bens jurídicos tutelados, vida extrauterina. Então, artigo 121, homicídio simples, qualificado, privilegiado. 121A, feminicídio. 122, induzimento, instigação ou auxílio ao suicídio ou automutilação. 123, infanticídio, vida humana extrauterina. Artigo 124, aborto praticado pela gestante ou com seu consentimento. 125, o aborto praticado sem o consentimento da gestante também vai ferir também a integridade física da mulher, não só a vida intrauterina, mas a integridade física da mulher também, sem o consentimento da gestante, né? 126, com o consentimento da gestante, bens jurídicos tutelados, vida intrauterina. Artigo 122 e 125 também protege a integridade física. Eu destaque para vocês ali, né? Aí temos aqui artigo 121, homicídio, artigo 121A, feminicídio, artigo 122, induzimento, instigação ou auxílio a suicídio ou automutilação, artigo 123, infanticídio, artigo 124 ao 128, 128, ao aborto, né? Então eu trouxe ali, pessoal, a estrutura, pra vocês ficarem por dentro. Para vocês ficarem por dentro ali, né? 121, homicídio, 121A, feminicídio, 122, induzimento, instigação ou auxílio ao suicídio ou automutilação, 123, infanticídio, 124 ao 128, aborto, né? Jogando para a tela aqui. Homicídio simples, pessoal. Homicídio simples. Vamos entrar agora no homicídio simples. Homicídio simples. Artigo pena de reclusão de 6 a 20 anos. Homicídio simples. Reclusão de 6 a 20 anos. Elementar, matar. Matar. O verbo matar. Alguém. Alguém. Esse alguém tem que ser pessoa. Não só pessoa, mas tem que ser pessoa viva. Porque senão entra em cena um crime impossível, né? Por absoluta impropriedade do objeto. Então, matar pessoa viva. Tem que ser pessoa viva, senão entra em cena o crime impossível, né? Por absoluta impropriedade do objeto. Vamos ver que é um crime monossubjetivo, pode ser praticado por uma pessoa, mas pode ser também plurissubjetivo, mais de uma pessoa. É um crime monossubjetivo, praticado por uma pessoa, ou pode ser plurissubjetivo também, praticado por mais de uma pessoa. Sujeitativo é qualquer pessoa, crime comum. Sujeito passivo, qualquer pessoa, crime comum. Julgado pelo tribunal do júri, competência, tribunal do júri, crime dolosos contra a vida, né? Se for homicídio culposo, juízo comum, né? Então, em regra, é o tribunal do júri. Ação penal pública incondicionada, ação penal pública incondicionada. Então, vamos ver as características aqui desse homicídio simples. Aqui, pessoal, artigo simples, 121. Homicídio simples, 121, matar alguém, reclusão de 6 a 20 anos. Homicídio, características. É o crime monossubjetivo, mas pode ser também plurissubjetivo. Objeto jurídico, vida humana extrauterina.
Objeto material, pessoa viva contra a qual recai a conduta criminosa. Sujeito ativo, qualquer pessoa, crime comum. Sujeito passivo, qualquer pessoa, crime comum. Elemento subjetivo, dolo, pode ser dolo direto, de primeiro grau, de segundo grau, tem as espécies de dolo, né? Mas falou é doloso, é crime. O homicídio pode ser doloso, né? É doloso, né? Pode ser eventual, o famoso dolo eventual, foda-se, o dolo eventual. Ou culpa, pode ser homicídio culposo no artigo 121, parágrafo terceiro, né? Lá fala, quando o homicídio é culposo, acha a detenção de 1 a 4 anos. Consumação, com efetiva morte encefálica, não é os órgãos, né? É encefálica, com efetiva morte encefálica da vítima, crime material. Competência, tribunal do júri, homicídio doloso ou juízo comum no homicídio culposo. Crime instantâneo de efeitos permanentes, os efeitos se prolongam no tempo, né? Se prolongam no tempo. Tentativa, cabível. Então essas são as características do homicídio simples. Agora, pessoal, vamos ver. A gente viu ali quando o homicídio é simples e vimos ali as características. Agora vamos ver as privilegiadoras, quando o homicídio é privilegiado. Quando o homicídio é privilegiado, temos uma diminuição de pena, um benefício para quem cometeu o homicídio. Temos um benefício para quem cometeu o homicídio. Homicídio privilegiado, vamos ver ali, relevante valor social, relevante valor moral e sob domínio de violenta emoção. Relevante valor social, o cara matou, eu matei um serial killer, eu matei um estuprador em série, então eu vou ser beneficiado por essa privilegiadora do relevante valor social, né? Relevante valor social. Matei um serial killer, matei um estuprador em série, vou ser beneficiado com essa redução de pena, que é relevante valor social. Ou relevante valor moral. O cara matou, estuprou minha filha, eu eliminei ele, passei fogo nele, matei ele, mandei ele pros infernos. Então vai ser. Então, se eu matei um estuprador da minha filha, é o homicídio privilegiado por relevante valor moral. E temos ali sob domínio de violenta emoção. O cara, além de, é, além de matar o meu pai, ainda fica me instigando, né? Fica me enchendo o saco, me perturbando. E eu tô sob domínio de violenta emoção. Logo em seguida, a injusta provocação dele ali, eu elimino ele, vou ser beneficiado também. Então vamos avançar aqui nessas privilegiadoras. Caso de diminuição de pena, caso de diminuição de pena. Parágrafo 1º. Se o agente comete o crime impelido por motivo de relevante valor social ou moral, ou sob domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima, logo em seguida, tem que ser logo em seguida, tem que ser logo em seguida a injusta provocação da vítima, o juiz pode dizer apenas de um sexto a um terço, um sexto a um terço. Se o agente comete o crime impelido por motivo de relevante valor social ou moral, ou sob domínio de violenta emoção. Aqui, pessoal, tem que ser sob domínio. Tem que ser sob domínio de violenta emoção, sob domínio de violenta emoção. Que a banca gosta de colocar sob influência, né? Sob influência, né? Não, é sob o domínio de violenta emoção. E tem que ser logo em seguida a injusta provocação da vítima. Então tem que ser o relevante valor social, já falei qual é, né? O cara mata um estuprador, um serial killer. Relevante valor moral, o cara mata o estuprador da sua filha. Sob o domínio de violenta emoção. O cara tem que estar sob o domínio de violenta emoção. Não pode ser sob influência, tem que ser sob o domínio de violenta emoção. E tem que ser logo em seguida a justa provocação da vítima. Aí eu coloquei aqui, ó, elementos que ensejam diminuição da pena. Relevante valor social, interesse da coletividade. Relevante valor moral, interesse individual. Sob domínio de violenta emoção. Logo em seguida, a injusta provocação da vítima. O juiz pode reduzir a pena de um sexto a um terço. O juiz pode reduzir a pena de um sexto a um terço. Então, pessoal, esse é o homicídio, são as espécies de homicídio privilegiado. Se a gente comete o crime por motivo de relevante valor social ou sob domínio de violenta emoção, logo em seguida, a injusta provocação da vítima, o juiz pode reduzir a pena de um sexto a um terço. Então, pessoal, a gente vê aqui que quais são, né, as privilegiadoras? São três: interesse da coletividade, relevante valor social, relevante valor moral, interesse individual e sob domínio da violenta emoção. Logo em seguida, a justa provocação da vítima. Eutanásia configura homicídio privilegiado a depender do contexto? Sim, pessoal. Eutanásia configura homicídio privilegiado a depender do contexto? Sim, pessoal. Um exemplo: meu amigo tá no hospital, numa cama no estado terminal. O cara não suporta mais aquela situação. Fala, desliga esses aparelhos aí, eu quero morrer. Desliga esses aparelhos e eu vendo o sofrimento dele. Porra, esse cara, ele tá sofrendo demais, velho. Eu também tô sofrendo demais, os familiares estão sofrendo demais. Vou desligar esse aparelho mesmo. Eu vou desligar esse aparelho porque o cara tá sofrendo mais do que se já tivesse morto. Eu também tô sofrendo, a família tá sofrendo. Eu vou desligar. Eu vou desligar esse aparelho. Aí eu vou desligar esse aparelho. Eu vou ser beneficiado, né? Com essa esse homicídio privilegiado, né? Então, se eu desligo o aparelho do meu colega que está em estado terminal, estado que não tem jeito mais, vegetativo, a gente vê que o cara não tem mais jeito, né? Mas só que mesmo assim, o Código Penal não autoriza, né, a gente a matar ninguém, né? A gente desligar o aparelho de ninguém. O Código Penal não autoriza isso. Então, por mais que o cara esteja naquela situação, você não pode fazer isso. Eu não posso fazer isso. Mas mesmo assim, eu tô vendo o sofrimento, eu também tô sofrendo demais, vou acabar logo isso, desligo o aparelho, meu colega morre. Então, é mais uma espécie aí
de privilegiador, né? Eutanásia configura homicídio privilegiado a depender do contexto, sim. O juiz pode entender dessa forma, sim, com certeza, né? Então é tudo só questão aqui embaixo, pessoal. Essa questão aqui. CESP, SEBRASP 2025. Técnico judiciário, área administrativa, especialidade. Agente de polícia judicial. Acerca dos crimes contra a pessoa, julgue o item subsequente. A forma privilegiada do homicídio tem por natureza jurídica causa especial de aumento de pena? Errado, né, pessoal? Diminuição de pena. Aumento de pena? Errado. Diminuição de pena de 1/6 a 2/3. 1/6 a 2/3. 1/6 a 1/3. 1/6 a 1/3. Diminuição de pena de 1/6 a 1/3. 1/6 a 1/3. A gente viu ali em cima ali, né? Aqui, ó. Redução de pena de 1/6 a 1/3. 1/6 a 1/3. Então a gente avança aqui, pessoal. Homicídio qualificado. Agora vamos entrar na qualificadora. A gente viu ali as privilegiadoras, né? Que vão diminuir a pena de 1/6 a 1/3, né? 1/6 a 1/3. Relevante valor social, relevante valor moral, sob domínio de violenta emoção. Logo em seguida, justa provocação da vítima. O homicídio privilegiado também. A eutanásia também pode configurar o homicídio privilegiado. A eutanásia, a depender do contexto, pode configurar o homicídio privilegiado. A gente já viu ali, né? E agora vamos entrar em cena nas qualificadoras. Nas qualificadoras, a gente vamos perceber mais à frente que o homicídio simples não é hediondo. O homicídio simples não é crime hediondo. O homicídio privilegiado não é crime hediondo. O homicídio privilegiado qualificado não é crime hediondo por previsão legal na Lei de Crimes Hediondos 8.072 de 90. Na Lei 8.072 de 90, previsão legal, a Lei de Crimes Hediondos adotou o sistema legal para definição de crimes hediondos. Então, só é crime hediondo o homicídio simples, ou o homicídio simples não é crime hediondo, o homicídio privilegiado não é crime hediondo e o homicídio privilegiado qualificado não é crime hediondo. O homicídio simples não é hediondo, o homicídio privilegiado não é crime hediondo, privilegiado qualificado não é crime hediondo. Beleza? Então a gente avança aqui. Homicídio qualificado. Parágrafo segundo, se o homicídio cometido mediante paga, ou promessa de recompensa, ou por outro motivo torpe. Então, pessoal, a gente percebe aqui o seguinte: mediante paga só se aplica ao autor, o STJ. Então, essa mediante paga, essa qualificadora, mediante paga, só se aplica ao executor, não se aplica ao mandante. É o que predomina hoje, é o entendimento predominante. Os doutrinadores, o STJ também já se manifestou que só se estende, só se aplica ao executor. Essa mediante paga não se aplica a quem mandou, só o executor. Um exemplo, eu paguei B para B executar A. Né? Ou vai lá executar A, que eu vou te pagar 100 mil. B executa A, B vai responder por essa qualificadora. Mediante paga. Eu posso responder por qualquer outra qualificadora. Motivo fútil, né? Porque eu mandei. Eu mandei matar porque o cara me deve. Porque o cara pisou no meu pé. Motivo fútil, né? Insignificante. Vou mandar matar o cara porque o cara esbarrou em mim, molhou minha camisa com cerveja, né? Então eu paguei 100 mil pro cara matar B. Então B vai lá, executa, B vai responder. Não, B. Paguei 100 mil para B matar A. B vai lá e matar A. Então B vai responder por homicídio qualificado, mediante paga. Eu posso responder por outra, mas não essa. Essa não se comunica, não se esqueçam. Então aqui, ó. Mediante paga só se aplica ao ator, STJ, e a maioria dos doutrinadores também entende isso, né? Não ao mandante, não ao mandante. Ou promessa de recompensa, qualquer recompensa. Um exemplo. Vou mandar B matar A, que vou dar uma moto. Vou mandar B matar A, que vou dar uma fazenda. Vou mandar B matar A, que eu vou dar um celular. Vou mandar B matar A, que eu vou dar um notebook. Então, mediante promessa de recompensa, pode ser qualquer recompensa, viu, pessoal? Qualquer recompensa. Ou promessa de recompensa, qualquer recompensa. Ou por motivo torpe. Ou por motivo torpe, o cara matou para ficar com herança, né? O cara matou para ficar com herança. Os filhos mataram os pais para ficar com herança. Então, motivo torpe. E aqui na frente, aqui, ó, a gente vê que o legislador, ele deixou aberto, né? Ou por outro motivo torpe, né? Então, são várias espécies de motivo torpe, né, pessoal? Interpretação analógica. É uma qualificadora subjetiva. A gente vai ver que não se comunica com homicídio privilegiado, né? Então, mediante paga só se aplica ao autor, não ao mandante. Ou promessa de recompensa, qualquer recompensa. Ou por outro motivo torpe, né? Por exemplo, o cara matou para ficar com a herança, né? Interpretação analógica. Então a gente vê que o legislador, ele não conseguiu prever tudo, né? Todas as espécies de torpeza. A gente vê que mediante paga, promessa de recompensa, é motivo torpe. Né? Então, outro motivo torpe, ele não conseguiu jogar tudo ali, né? Que são vários motivos torpes, né? Então, é uma interpretação analógica. Interpretação analógica. Não é analogia. Analogia, no Código Penal,
para prejudicar não pode, né? Analogia para beneficiar pode, mas analogia no Código Penal para prejudicar não pode. Interpretação analógica, nesse caso aqui, interpretação analógica é subjetiva. Não se comunica, né, com o homicídio privilegiado. A gente vê lá que o homicídio é privilegiado por motivo de relevante valor social ou moral, ou sob domínio de violenta emoção. Logo em seguida, a injusta provocação da vítima. Lá são subjetivas, né? São subjetivas. Então, se subjetiva, subjetiva não pode. Aqui no caso aqui é subjetiva, né? Se o homicídio é cometido mediante paga ou promessa de recompensa ou por outro motivo torpe. Então, subjetiva. Com subjetiva não pode. Não dá certo, né? Então, a gente vai ver que essas não se comunicam. Agora, se for objetiva, sim, as subjetivas. Com objetiva pode, né? Um exemplo. O cara relevante valor social. O cara matou um serial killer. Agora vem a objetiva cá, mediante o emprego de arma de fogo e uso restrito ou proibido. Então agora pode, porque objetivo e subjetiva pode, né? O cara com relevante valor moral, social, que é uma subjetiva, com emprego de arma de fogo e uso restrito ou proibido, que é uma objetiva, agora se comunicam, né? Então vai se tornar homicídio privilegiado, qualificado. Privilegiado, qualificado. A gente vai ver essas situações aqui. Então aqui a gente já sabe aqui que não se comunica, né, com relevante valor social, moral, sodomia, violenta emoção. Não se comunica. Subjetivo, subjetiva. Agora a gente vai para a próxima qualificadora. Por motivo fútil, banal, insignificante, desnecessário, subjetiva também. O cara matou alguém por motivo fútil, banal, insignificante. O cara matou alguém por motivo fútil, banal, insignificante. Um exemplo. Exemplo B, esbarra em mim numa festa, derrama bebida em mim, eu vou matar o cara porque ele derramou bebida em mim, pisou no meu pé. Motivo fútil, insignificante, banal, vil. Vou matar B porque B me deve R$100. Entendeu? Então a gente vê que é insignificante, é vil, desproporcional. O motivo fútil, banal, insignificante, desnecessário. Então essa é outra qualificadora subjetiva, não se comunica também com as privilegiadoras. Né? Subjetiva com subjetiva não pode. Então eu já coloquei aqui na frente, ó, subjetiva com subjetiva não pode, né? Agora aqui já pode, né? Com emprego de veneno, de fogo, de explosivo, asfixia, tortura, outro meio insidioso ou cruel, ou de que possa resultar perigo comum. Com emprego de veneno, fogo, explosivo, asfixia, tortura, outro meio insidioso ou cruel, ou de que possa resultar perigo comum. Agora aqui já se comunica, né? Com a privilegiadora, né? Agora já pode acontecer agora um homicídio privilegiado qualificado. Então a gente vê que naquela onde eu destaquei em verde ali, é objetiva, uma qualificadora objetiva. Ali ela já se comunica com a subjetiva. Então pode ser homicídio privilegiado, qualificado, né? Se o cara com emprego de veneno, bota veneno na comida, sem o cara, sem a vítima saber, né? Então B com intenção de matar, coloca bebida, coloca veneno na bebida ou na comida de A. B quer matar A, coloca veneno na bebida ou na comida de A, sem A saber, né? Então essa qualificadora entra em cena, né? Com emprego de veneno, fogo, um exemplo. Não precisa nem explicar, né? Fogo, B taca fogo em A. Aí A vai a óbito, né? Por um emprego de fogo explosivo. B instala um explosivo debaixo da cama de A. Entendeu? Meio explosivo. Então a gente vai ver essas qualificadoras aqui. Não tem nem muito o que falar, né? O emprego de veneno, fogo, explosivo, asfixia. Asfixia pode ser mecânica, né? Asfixia pode ser mecânica, né? Mediante esganadura, né? Pode ser mecânica mediante esganadura, pode ser por enforcamento, por laço, pode ser por estrangulamento, né? Mediante bota o braço e aperta, né? Então pode ser por enforcamento, por meio do laço, esganadura, né? Esganadura com as mãos, e pode ser estrangulamento com laço, né? Ou com o próprio braço, né? Então a gente vê que essa mecânica pode ser química também, né? Produtos tóxicos, né? Então, o emprego de veneno, fogo explosivo, asfixia, pode ser tortura. Essa tortura aqui, o cara tem que. O cara, para configurar essa qualificadora, o cara tem que querer o homicídio, mas usa do meio da tortura. O cara vai torturando até a vítima morrer. Por exemplo, B quer matar A. Quer matar A. Aí utiliza da tortura. Vai torturando A, vai torturando até A morrer. Então, aí vai configurar o homicídio qualificado pela tortura. Porque tem que ter cuidado, porque se B, com a intenção de torturar, B quer só torturar, e aí A vai a óbito, aí ele vai cair na tortura qualificada, né? Ali 9455 e 97. A tortura qualificada é quando o cara tortura a pessoa e a pessoa vai a óbito sem. É um crime pré-doloso, ou seja,
O cara quer só torturar, mas aí, por consequência, o cara vai e morre. A vítima morre. Então o cara vai responder por tortura qualificada com resultado morte. Então se o cara quer só tortura, o cara quer só torturar, mas o cara B quer só torturar A, mas A por consequência morre. Então o cara vai responder tortura qualificada pela morte. Agora se B quer matar A e usa da tortura, então vai ser homicídio qualificado pela tortura. Então essas são as diferenças, né? Quando o cara quer só torturar, mas a vítima morre, tortura qualificada pelo homicídio. Se o cara quer matar, usa da tortura, homicídio qualificado pela tortura. Ou outro meio insidioso, aqui deixa também para interpretação analógica, ou outro meio insidioso cruel, né? Ou outro meio insidioso cruel. A gente vê que, então, emprego de veneno, fogo explosivo, asfixia, tortura, são meios insidiosos, né? Ou cruéis, né? Então, ou outro meio insidioso cruel, onde que possa resultar perigo comum. Então, ficou em aberto aqui, né? Porque o legislador não conseguiu prever todas as modalidades de forma insidiosas, né? Cruéis. Então, ou outro insidioso ou cruel, onde que possa resultar perigo comum. Agora aqui já se comunicam, né? Já se comunica, objetiva. 4. A traição subjetiva. A traição subjetiva. Essa daqui, pessoal, é subjetiva. Essa traição aqui, ó. Não vai se comunicar. Eu destaquei aqui. As outras daqui para frente, sim, ó. Daqui para frente, essa traição aqui, o STJ também já se manifestou. Essa qualificadora ali, a traição, não se comunica com as privilegiadoras ali, né? Essa atraição, que ela é uma qualificadora subjetiva, não se comunica com as privilegiadoras, que é motivo, relevante valor social, relevante valor moral, sob domínio violento de emoção, logo em seguida injusta provocação da vítima. Não se comunica. É entendimento. Eu deixei em vermelho aqui, ó. Agora daqui para frente se comunica. De emboscada, se homicídio cometido mediante de emboscada ou mediante dissimulação. Dissimulação. Emboscada, exemplo. O cara arma a tocaia, né? Arma a tocaia pro cara aí. B, arma a tocaia pra falar, vem aqui que tem um presente pra você aqui, tem um prêmio pra você, né? Vem aqui que tem um churrasco aqui pra você. Então é emboscada, né? Então B quer matar A, B faz um churrasco, uma emboscada, fala, vem aqui que tem um churrasco pra você aqui. Aí A vai confiante que é churrasco, chega lá, o B executa A, né? Então é emboscada. Ou mediante dissimulação, ou seja, mediante dissimulação. Eu chego, bato na porta do vizinho, falo, Correios, Mercado Livre. Tô dissimulando, né? Ser um funcionário do Mercado Livre ou dos Correios. Correios, Mercado Livre. O vizinho abre a porta. Quando o vizinho abre a porta, eu empurro a peixeira nele. Eu dou um tiro nele, né? Então, isso é mediante dissimulação. Outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido. Outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido. Por exemplo, o cara tá de costa pra mim. O cara tá confiando em mim ali, o cara tá na minha frente, né? Aí eu só chego e empurro a faca nele. Então, dificultou a defesa da vítima, né? Dificultou a defesa da vítima. Então, essas são algumas qualificadoras. Daqui para lá é objetivo. Aqui já se comunicam, né? Mediante emboscada se comunica com aquelas privilegiadoras, né? Mediante dissimulação ou recurso que dificulta ou torna impossível a defesa do ofendido. 5. Para assegurar a execução. É uma conexão teleológica, né? A ocultação, a impunidade ou a vantagem do crime consequencial. Então, aqui, para assegurar a execução, conexão teleológica, um exemplo. Para assegurar a execução, um exemplo. Eu quero sequestrar A, mas B é um segurança. B é um segurança e não tá deixando, né, que eu sequestre A. Eu vou e elimino A. Elimino B, né, para sequestrar A. B, eu quero sequestrar A, mas B não tá deixando, né? B tá tomando conta, segurança ali, tá tomando conta. Então, para conseguir sequestrar A, eu vou e elimino B. Então, é uma conexão teleológica, né? Para assegurar a execução. Para assegurar a execução, eu quero sequestrar A para fazer extorsão mediante sequestro. Eu quero sequestrar A para fazer extorsão mediante sequestro. Aí B, que é o segurança, não está deixando. Eu vou lá e mato B. Então, essa é a conexão teleológica, né? E tem aqui para assegurar a ocultação, a impunidade, né? A ocultação, a impunidade ou a vantagem de outro crime. Um exemplo. Para assegurar a ocultação. Um exemplo. Eu cometi um crime de roubo. Aí B viu. Então eu vou lá e elimino B para segurar a ocultação desse crime. Ninguém saber, né? Eu cometi um crime de furto. B viu. Eu vou lá e elimino B para ninguém saber. Para ocultar. Ou então para segurar a impunidade, né? Segurar a impunidade. Ao mesmo tempo para ocultar, ninguém saber. E para segurar a impunidade. Vou ficar impune. Ninguém me punir. O Estado não me punir, né? Ou então para obter a vantagem de outro crime. Eu, juntamente com B, cometemos o crime de roubo, conseguimos roubar ali 100 mil.
50 para B, 50 para mim. Para ter a vantagem, eu vou eliminar a B, né? Que aí eu fico com 100 mil. Então, era 50 mil para B, 50 para mim. Então, eu elimino B para ficar com 100. Então, para obter vantagem, né? Essa é outra qualificadora. Subjetiva, aqui não se comunica também. Aqui é subjetiva, não se comunica para segurar a execução, teleológico. A ocultação, a impunidade ou a vantagem do crime não se comunica. Aí agora vamos entrar na qualificadora do inciso 7, né? Homicídio qualificado contra a autoridade, o agente descrito no artigo 142, Marinha, Exército e Aeronáutica, e artigo 144 da Constituição. Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Ferroviária Federal, Polícias Civis, Polícias Militares, Corpos de Bombeiros Militares, Polícias Penais, Guardas Municipais. Então essa galera entra tudo aqui nesse artigo 144, né? O artigo 142, Marinha, Exército e Aeronáutica. Artigo 144, integrantes da Segurança Pública, né? PF, PRF, Polícias Civis, Polícias Militares, Corpo de Bombeiro, Polícias Penais, Guardas Municipais, integrantes do sistema prisional. Pessoal, esses integrantes, então a gente viu ali, contra o pessoal das Forças Armadas, Marinha, Exército e Aeronáutica, os integrantes da Segurança Pública, Polícia Federal, Polícia Ferroviária Federal, Polícia Federal, Polícia Civis, Polícias Militares, Corpo de Bombeiros Militares, Polícias Penais, Guardas Municipais. A gente viu essa galera aí e agora os integrantes do sistema prisional. Esses integrantes do sistema prisional pode ser até o pessoal da CTC, da Comissão Técnica de Classificação. Então pode ser até a galera da CTC, Comissão Técnica de Classificação, se homicídio é cometido contra os integrantes do sistema prisional. Pode ser a galera da CTC, por exemplo, diretor de estabelecimento, psicólogos, psiquiatras, assistentes sociais. Então se essa galera faz, se for contra esse pessoal, os integrantes do sistema prisional, vai ser homicídio qualificado. Da Força Nacional de Segurança Pública, FNS, Força Nacional de Segurança Pública, no exercício da função. No exercício da função, tá ali no exercício da função, né? Trabalhando. Ou em decorrência dela, tá indo pro trabalho. Ou contra seu cônjuge, companheiro, parente, consanguíneo, até o terceiro grau, em razão dessa condição subjetiva aqui, não se comunica também aqui, né? Não se comunica com as privilegiadoras. Porque aqui também é subjetiva, né? Então, contra Marinha, Exército e Aeronáutica, os integrantes da Segurança Pública, integrantes do sistema prisional, da Força Nacional de Segurança Pública, no exercício da função ali, trabalhando, ou em decorrência dela, ou contra seu cônjuge, companheiro ou parente consanguíneo até o terceiro grau. Então, se for primo, não entra, né? Que primo é quarto grau, né? Primo não entra, que é quarto grau. Em razão dessa condição, tem que ser em razão dessa condição, é subjetiva. Então, a gente entra no próximo aqui, né? No B. Membro do Poder Judiciário, do Ministério Público, da Defensoria Pública ou da Advocacia Pública, digitado o artigo 131, 102 da Constituição Federal, o oficial da Justiça, no exercício da função, em decorrência dela, no exercício da função trabalhando, ou em decorrência dela em trabalhar, ou contra seu cônjuge, companheiro, parente, inclusive por afinidade, aqui já ampliou, né? Inclusive por afinidade, até o terceiro grau, em razão dessa condição. Subjetiva também não se comunica. Então, pessoal, a gente tem que ver que contra membro do Poder Judiciário. Então, pessoal, contra membro do Poder Judiciário, não pode ser ali, não pode ser analista nem técnico. Se for analista e técnico, não vai cair essa qualificadora aqui, não vai se aplicar. É contra membros, juiz, promotor, defensor, né? Não pode ser técnico e nem analista. Essa qualificadora não se aplica aos técnicos nem aos analistas. E agora temos aqui mais uma qualificadora, deixa eu jogar para vocês aqui. Com emprego de arma de fogo de uso restrito ou proibido. Agora aqui já se comunica, né? Objetiva. Aqui já se comunica com as privilegiadoras, com emprego de arma de fogo de uso restrito ou proibido. O que tem que destacar aqui é o seguinte, pessoal. Com arma de fogo. Se colocar só arma, não qualifica. Tem que ser com emprego de arma de fogo. E tem que ser de uso restrito ou proibido. Restrito ou proibido. Se for com emprego de arma, se colocar assim só com emprego de arma, não qualifica. Arma de uso permitido. Arma de fogo de uso permitido também não qualifica. É emprego de arma de fogo de uso restrito ou proibido. Restrito ou proibido. Tem que ser arma, mas tem que ser arma de fogo e tem que ser de uso restrito ou tem que ser de uso proibido. Na hora de indiciar o cara, o delegado tem que recorrer aos decretos do executivo para saber qual a arma de fogo de uso restrito ou proibido. Nos decretos que complementam a lei, o Estatuto de Armamento, os decretos do executivo que complementam o Estatuto de Armamento, lá nos decretos fala o que é Joule, o que é energia cinética, e aí vai trazer o conceito de arma de uso restrito ou proibido. Então, a gente viu isso aí, né? Com emprego de fogo de uso restrito ou proibido. Aí eu trouxe aqui um quadro aqui esquemático. A quem se aplica o homicídio funcional? A quem se aplica? As Forças Armadas, né? Marinha, Exército e Aeronáutica. Marinha, Exército e Aeronáutica. É o artigo 142 da Constituição.
Polícia Federal, artigo 144 da Constituição Federal. Polícia Rodoviária Federal, artigo 144 da Constituição Federal. Polícia Ferroviária Federal. Polícias Civis, Polícias Militares, Corpos de Bombeiros Militares, Polícias Penais Federal, Estaduais e Distrital, Guardas Municipais, Agentes de Segurança Viária. Então, no exercício da função, ou em decorrência dela, ou contra seus cônjuges, né? Em razão dessa condição, vai se aplicar a qualificadora. E a quem não se aplica o homicídio funcional? Polícia Legislativa não se aplica, pessoal, por analogia em Malam Partem. Então, não vai se aplicar essa qualificadora se for Polícia Legislativa, ou seja, Polícia da Câmara, Polícia do Senado, Assembleias Legislativas, Polícia Judicial, Segurança Institucional do Poder Judiciário, Polícia Institucional do Ministério Público, Segurança Privada, Agentes Socioeducativos, Fiscais Administrativos, Fiscais Tributários, Vigilância Sanitária. Então não se aplica essa galera. Agora é uma omissão legislativa, né? O legislador tem que ampliar. Claro que tem que ampliar. O legislador tem que mostrar o seu papel, o seu dever, que é ir para cima e jogar isso aqui também como hediondo. Como é que essa galera não faz parte, não qualifica essa galera aí? Tem que ser crime hediondo também. Tem que ser crime hediondo e tem que, quer dizer, é crime hediondo, né? Que é homicídio qualificado. Homicídio qualificado todo homicídio qualificado é hediondo. Todo homicídio qualificado é hediondo. Mas agora, como é que não se aplica aquela qualificadora, esse pessoal aqui? Tem que aplicar, né? Essa galera aqui tem que, aquela qualificadora ali, tem que aplicar essa galera aqui. A Polícia Legislativa da Câmara do Senado não se aplica. Policial Judicial não se aplica também. Polícia Institucional não se aplica, não. Isso aqui tá errado, tinha que aplicar. O legislador tem que ir para cima, né? Segurança Privada não se aplica. Agentes socioeducativos. Então isso aí é uma omissão legislativa, né? É uma omissão. Como é que não aplica a qualificadora dessa galera aí? Em razão da função e decorrência dela, ou contra seus parentes. Tem que aplicar também. O legislativo tem que legislar sobre isso aí. Então vocês ficam sabendo, né, pessoal? Aplica só esse pessoal aqui, ó. E esse aqui não, né? Esse pessoal aqui não se aplica. Homicídio qualificado. Homicídio contra menor de 14 anos. Objetiva. Essa modalidade é recente, né? Homicídio contra menor de 14 anos. Aqui já se comunica também com aquelas privilegiadoras, né? Homicídio contra menor de 14 anos. Nas dependências de instituição de ensino. Também é objetiva. Também se comunica com aquelas privilegiadoras. Pena de reclusão de 12 a 30 anos. 12 a 30 anos. Então, pessoal, todas aquelas espécies qualificadoras têm pena de reclusão de 12 a 30 anos. Então, todas essas qualificadoras, se eu botar aqui, todas as qualificadoras, mediante paga, motivo fútil, um emprego de veneno, traição, para assegurar a execução, telelógica, né? Então, todas essas qualificadoras contra os agentes de segurança pública, da Marinha, Exército Aeronáutica, Força Nacional de Segurança Pública, membro do Poder Judiciário, com emprego de arma de fogo do exercício proibido, a pena chega a 12 a 30 anos, revisão de 12 a 30 anos. Contra menor de 14 anos, dependência de instituição de ensino, né? Agora temos aqui as majorantes, né? A pena de homicídio contra menor de 14 anos é aumentada de, parágrafo 2º, parágrafo 2º B, a pena de homicídio contra menor de 14 anos é aumentada de um terço até a metade, se a vítima é pessoa com deficiência ou com doença que implique o aumento de sua vulnerabilidade. A vulnerabilidade, não precisa nem falar, né, pessoal? Um terço até a metade, se a vítima é pessoa com deficiência ou com doença que implique o aumento de sua vulnerabilidade. Com certeza, tem que ter aumento sim. A pena do homicídio contra menor de 14 anos é aumentada de um terço até a metade, se a vítima é pessoa com deficiência ou com doença que implique o aumento de sua vulnerabilidade. Dois terços, o autor é ascendente, padrasto, madrasta, tio, irmão, cônjuge, companheiro, tutor, curador, preceptor, ou empregador da vítima, ou por qualquer outro título tiver autoridade sobre ela. 2/3 se o crime for praticado em instituição de educação básica, pública ou privada. Então, pessoal, agora aqui eu achei um erro do legislador. 2/3 se o crime for praticado em instituição de ensino de educação básica, pública ou privada. Tinha que colocar instituição de ensino de educação, não precisa botar básica, né? Porque está limitando, está restringindo. Tinha que colocar instituição de educação, pública ou privada. Tirar esse negócio de básica daqui, né? Porque aqui limitou em educação básica. E a educação avançada e algo do tipo, né? Então vai ficar limitando, restringindo aqui, né? Tem que ser, tirar esse básico daqui, instituição de educação pública ou privada. Então essas são as espécies que aumentam, né? A pena do contra menor de 14 anos. Aqui tem a 12C. Então a gente viu ali o que aumenta a pena contra menor de 14 anos, né? E agora vamos ver a pena do homicídio cometido nas dependências de instituição de ensino é aumentada de um terço. Agora vamos seguir aqui, nas instituições de ensino. Parágrafo 2º C. A pena do homicídio cometido nas dependências de instituição de ensino é aumentada de. A pena do homicídio cometido nas dependências de instituição de ensino é aumentada de um terço, até a metade se a vítima é pessoa com deficiência ou com doença que acarrete condição limitante de vulnerabilidade física ou mental. 2/3 se o autor é ascendente, padrasto ou madrasta, tio, irmão, cônjuge, companheiro, tutor, curador, preceptor,
ou empregador da vítima, ou por qualquer outro título, tem autoridade sobre ela, ou ainda se é professor ou funcionário da instituição de ensino. Então, pessoal, cometeu homicídio na instituição de ensino, ainda bem que aqui não limitou, né? Aqui não limitou, nem falou privada, nem pública, e nem ensino básico, né? Falou aqui instituição de ensino, falou só instituição de ensino. Então, falou instituição de ensino, faculdade, universidade, escola pública ou privada, caiu nesses lugares, nesses locais aí, vai ter o homicídio aí, com esse aumento de pena, né? Um terço da metade de pessoa com deficiência, portador de deficiência, o limitante, vulnerabilidade, né? Dois terços, autor ascendente, padastro, tio, irmão, cônjuge, companheiro, tutor, curador, preceptor, empregador da vítima, ou de qualquer outro título tem autoridade sobre ela, ou ainda se é professor, até professor, né? Se é professor ou funcionário de instituição de ensino. Agora, pessoal, a gente tem essa nova modalidade aqui, ó, essa qualificadora aqui, ó. Parágrafo 2º D. Se o homicídio é doloso, cometido por integrante de organização criminosa, ultraviolenta, grupo paramilitar ou milícia privada, no contexto de atuação ou para a consecução das condutas previstas no artigo 2º da lei que institui o marco legal do combate ao crime organizado no Brasil, reclusão de 20 a 40 anos. Essa aqui, pessoal, é nova. Essa qualificadora, parágrafo 2º D, é uma nova modalidade. Aqui, ó. Se o homicídio doloso é cometido por integrante de organização criminosa ou crime ultraviolenta, organização criminosa ultraviolenta, grupo paramilitar ou milícia privada, no contexto de atuação ou para a consecução das condutas previstas no artigo 2º da lei que institui o marco legal. Que lei é essa, pessoal? Bora lá ver? Rapidão. Então a gente vai ver agora. Vamos entrar agora nessa lei, né? Vamos entrar aqui. A gente vai. Vamos entrar ali na nova modalidade, né? Incluído pela lei 15.000. Na lei 15.000. A gente vai saber o que é o conceito de organização criminosa ultraviolenta, né? Vamos saber o conceito de organização criminosa ultraviolenta e quais são as consecuções ali do parágrafo 2º. Em qual circunstância ali o parágrafo 2º? Então vamos ver ali rapidão. Aqui, ó. Parágrafo 2º. Para os efeitos, aqui pessoal, para os efeitos dessa lei. Essa lei aqui é a que eu falei para vocês, né? A lei 15. Aqui, ó. Lei 15.358 de 2026, recentíssima. Lei 15.358 de 2026. Esta lei institui um marco legal do combate ao crime organizado no Brasil para definir e punir as condutas praticadas. Aqui, pessoal. Esta lei institui um marco legal do combate ao crime organizado no Brasil para definir e punir as condutas praticadas por organizações criminosas ultraviolentas, grupos paramilitares ou milícias privadas que, mediante violência ou grave ameaça, atentem contra a paz pública, a segurança da coletividade ou o funcionamento das instituições públicas ou privadas, tipo dos crimes de domínio social estruturado e de favorecimento ao domínio social estruturado. A gente vê que altera o Código Penal, altera o CPP, altera a Lei de Crimes Hediondos, fez várias alterações, né? Dos crimes praticados por organização criminosa ultraviolenta, grupo paramilitar ou milícia privada. Essa lei traz aqui o título 1, né? Dos crimes praticados, aqui, ó, dos crimes praticados por organização criminosa ultraviolenta, grupo paramilitar ou milícia privada. Aí aqui, bora ver logo o conceito, né? O conceito de. Aqui, ó. Para fins desta lei, considera-se organização criminosa ultraviolenta, denominada facção criminosa, o agrupamento de três ou mais pessoas que emprega violência, grave ameaça ou coação para impor controle territorial social, para impor controle territorial social, intimidar populações ou autoridades, ou atacar serviços, infraestrutura ou equipamentos essenciais, ou que pratique atos destinados à execução dos crimes tipificados nessa lei. Então aqui, pessoal, para os fins desta lei, considera a organização criminosa ultraviolenta, denominada facção criminosa, o agrupamento de três ou mais pessoas que emprega violência, grave ameaça ou coação para impor controle territorial ou social, intimidar populações ou autoridades, ou atacar serviços, infraestrutura ou equipamentos essenciais, ou que pratique atos destinados à execução de crimes tipificados nessa lei. Então a gente vê aqui, pessoal, a gente vê o conceito de organização ultraviolenta, né? Então, se a galera, a gente já sabendo o que é a organização criminosa ultraviolenta, aí a gente tem aqui o parágrafo 2º lá do Código Penal, a qualificadora lá, né? Fala que se for praticado nesse contexto aqui, ó, a gente vê aqui, ó. Deixa eu voltar lá rapidão, peraí. Então aqui, ó. Parágrafo 2º D aqui, ó, tá vendo? Parágrafo 2º D. Parágrafo 2º D. Se o homicídio doloso é cometido por integrante de organização criminosa, tá vendo aqui, né? Ultraviolenta, grupo paramilitar ou milícia privada, no contexto de atuação. Deixa eu abrir a tela aqui rapidão. Então a gente vê aqui, pessoal, no contexto
No contexto, ó, se o homicídio doloso é cometido por integrante de organização criminosa, ultraviolenta, grupo paramilitar ou milícia privada, no contexto de atuação, no contexto, né, da atuação ali, ou para a consecução das condutas previstas. Então, no contexto ou na consecução das condutas previstas no artigo 2º. Então, a gente vai lá no artigo 2º daquela lei que eu falei para vocês, né? A gente vai lá no artigo 2º. Aqui no artigo 2º aqui, ó. Constitui crime. Aqui, ó, artigo 2º. Constitui crime independentemente de suas razões ou motivações a prática por integrante de organização criminosa ultraviolenta, grupo paramilitar ou milícia privada, nos termos do parágrafo 2º deste artigo. Então a gente percebe, pessoal, que o cara vai responder por esse crime aqui, né, que tem a pena de reclusão de 20 a 40 anos, e bem como pelo homicídio lá, viu? O homicídio também com aquela pena de 20 a 40 anos, se for nesse contexto aqui, né? Então, além de responder por isso aqui, né, pelo domínio social estruturado, ele vai se lascar também lá no homicídio lá, né? Aqui, ó. Constitui crime independente de suas razões ou motivações, a prática por integrante de organização criminosa, ultraviolenta, grupo paramilitar ou milícia privada, nos termos do parágrafo 2º deste artigo, né? Nos termos do parágrafo 2º deste artigo, de qualquer das seguintes condutas aqui, ó. Utilizar violência ou grave ameaça para intimidar, coagir ou constranger a população ou agentes públicos com o propósito de impor ou exercer o controle, o domínio ou a influência ou total ou parcial sobre as áreas geográficas, comunidades e territórios, empregar ou ameaçar por meio de utilização de arma de fogo, explosivo, gases, tóxicos, venenos, agentes biológicos, químicos ou nucleares, expondo a perigo e a paz e a incolumidade pública, impedir, dificultar, obstruir ou criar embaraços a atuação das forças de segurança. Aqui, pessoal, não vou nem ler tudo, não vai tomar muito tempo, né? Senão vai sair muito de cena do Código Penal. Mas a gente sabe que se for nesse contexto aqui, ó, para a consecução desse contexto, ou nesse contexto, de qualquer inciso desse aqui, de qualquer inciso desse aqui, tá vendo? Se for em qualquer contexto desse inciso aqui, o homicídio for praticado, a pena de reclusão de 20 a 40 anos. E o cara vai responder também por essa pena aqui, ó. Além de responder por esse crime aqui nessa lei, nessa nova lei, vai responder também pelo homicídio com aquela pena de 20 a 40 anos. A gente viu aqui o conceito de. A gente viu aqui também o conceito, né, de organização criminosa ultraviolenta, denominada facção criminosa, agrupamento de três ou mais pessoas com emprego de violência, grave ameaça ou coação, né? Então a gente entrou nessa lei aqui só para ver, só para falar mais um pouco, né, dessa qualificadora da qualificadora do segundo D, né? Parágrafo segundo D. Então, pessoal, a gente viu. Aí o que que acontece? É bom a gente ver também. Ah, não, mas vai sair um pouco de, vai sair fora. Mas a gente viu que é isso, né? Se o homicídio doloso é cometido por integrante de organização criminosa, a gente já viu o conceito de organização criminosa ultraviolenta. Grupo paramilitar, a gente sabe que se for sobre o grupo de paramilitar ou milícia privada, no contexto da atuação ou para a consecução das condutas previstas no artigo 2º da lei que institui o marco legal do combate ao crime organizado, reclusão de 20 a 40 anos, né? Nossa, é muito fora do Código Penal. Então, pessoal, eu falei com vocês, homicídio simples não é hediondo. Homicídio simples não é hediondo, exceto quando praticado em atividade típica de grupo de extermínio. Exceto quando praticado em atividade típica de grupo de extermínio. Homicídio híbrido, ou seja, privilegiado, não é hediondo. Homicídio híbrido, ou seja, qualificado, privilegiado, não é hediondo. O homicídio híbrido, privilegiado, qualificado, não é hediondo. O homicídio qualificado é hediondo em todas as suas modalidades. O homicídio qualificado é hediondo em todas as suas modalidades. Então, resumindo, homicídio simples não é hediondo. Homicídio privilegiado não é hediondo. Homicídio privilegiado qualificado não é hediondo. O homicídio em todas as suas formas, homicídio qualificado em todas as suas formas é crime hediondo. O que são crimes hediondos? O que são crimes hediondos? São aqueles que causam repulsa, maior reprovação da sociedade. Os crimes de homicídio são considerados hediondos. Quais os crimes de homicídio são considerados hediondos? Artigo 1º. São considerados hediondos os seguintes crimes. Lá na Lei 8.072/90, né? São considerados hediondos os seguintes crimes. Consumados ou atentados. Consumados ou atentados. Homicídio, artigo 101. Quando praticado em atividade típica, tipo de grupo de extermínio, mesmo que por um só agente, e homicídio qualificado, todas as suas espécies, né? Então, homicídio quando for praticado em atividade típica de grupo de extermínio, e o qualificado em todas as suas espécies. É possível o homicídio ser simultaneamente privilegiado e qualificado? Sim. É possível o homicídio híbrido, privilegiado naquela circunstância lá, né? Relevante valor social, relevante valor moral, sob domínio de violenta emoção, qualificado com emprego de arma de fogo, um exemplo, de uso restrito e proibido, desde a qualificadora seja de natureza objetiva. Aí eu trouxe aqui as qualificadoras objetivas. Eu falei com vocês lá, né? Deixei destacado lá, qualificadoras objetivas, para comunicar com as privilegiadoras lá, né? Com emprego de veneno, fogo, explosivo, asfixia, tortura, outro meio insidioso, cruel, ou de posse de saber comum,
de emboscada, ou mediante simulação ou recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido, com emprego de arma de fogo dos restrito proibido contra menor de 14 anos nas dependências de instituição. Essas aqui são são as qualificadoras objetivas, né? A inciso 3, inciso 4, inciso 8, nono e décimo. Essas aqui se comunicam com as privilegiadoras. Se comunicam com as privilegiadoras. Não esqueçam. A gente vai passando aqui. Jurisprudência, pessoal. Jurisprudência do STJ. Aqui, pessoal, jurisprudência. É possível a aplicação da qualificadora do motivo fútil num homicídio praticado com dolo eventual? É possível, pessoal? Com certeza sim, né? Aqui, ó. É possível a aplicação da qualificadora do motivo fútil no homicídio praticado com dolo eventual? Sim, é possível. A jurisprudência desta Corte Superior entende não ser incompatível a qualificadora do motivo fútil ou do motivo torpe com dolo eventual, pois o dolo do agente, direto ou indireto, não se confunde com o motivo que ensejou a conduta capaz de colocar ao risco a vida da vítima. Julgado em 2019. Então, pessoal, um exemplo. Fernando, extremamente frustrado com seu amigo que lhe vencera uma partida de descer um empurrão que faz com que o amigo caia da sacada vindo a falecer. Entendeu? Um exemplo. Eu e meu colega. Um exemplo, pessoal. Eu e meu amigo estamos jogando baralho. Meu amigo, em uma sacada, em cima de uma sacada, meu amigo me venceu numa partida de baralho. Eu empurro ele. Eu ligo o foda-se, né? Eu com raiva ali. O meu amigo em cima da sacada, eu empurro ele. Meu amigo cai. Vem a bater a cabeça e falecer. Então é possível sim. Porque a gente vê, pessoal, que no dólar eventual, o agente assume o risco, né? Então, eu jogando baralho com meu colega, em cima de uma sacada, eu perdi a partida. E aí, sei que o cara tá. Estamos em cima da sacada, eu meto a mão no peito dele, empurro ele, ele cai. Ou seja, eu liguei o foda-se, né? Tanto faz, se ele morrer, se não, empurrei. Então, esse é o dólar eventual, o famoso foda-se, né? Assumir o risco. Uma vez que eu empurrei ele ali, eu assumi o risco. Se ele se machucar ou morrer, eu assumi o risco ali. Então, é possível, é plenamente possível, né? A gente vê que é plenamente possível. É possível a aplicação da qualificadora do motivo fútil no homicídio praticado com dolo eventual? Sim, é possível. A jurisprudência dessa Corte Superior entende não ser incompatível a qualificadora do motivo fútil ou do motivo torpe com dolo eventual, pois o dolo do agente direto ou indireto não se confunde com o motivo que ensejou a conduta capaz de colocar em risco a vida da vítima. Fernando é extremamente frustrado com seu amigo que lhe vencera uma partida de Uno, terceiro empurrão que faz com que o amigo caia da sacada, vindo a falecer. Pluralidade de qualificadoras. O juiz aplica uma qualificadora. As demais devem ser levadas em consideração como agravantes genéricas ou circunstâncias desfavoráveis na dosimetria da pena. Então, pessoal, mais de uma qualificadora. Quando acontecer mais de uma qualificadora, você vê passando no jornal, a gente percebe passando ali no jornal, a gente vê no jornal o seguinte: homicídio triplamente qualificado, homicídio duplamente qualificado, homicídio triplamente qualificado. A gente vê isso no jornal, né? Mas o juiz só qualifica uma e leva as outras levam em consideração para agravantes genéricas, né? Ou circunstâncias penais desfavoráveis. Então, qualifica só uma vez. A gente vê, por mais que a gente vê no jornal, né? É triplamente qualificado, duplamente qualificado. As demais devem ser levadas em consideração como agravantes genéricas ou como circunstâncias favoráveis na dosimetria da pena. Jurisprudência. Aplica-se a referida qualificadora a homicídio praticado com emprego de arma de fogo de uso permitido, mas com numeração raspada? Aqui a gente vai ver que não, né, pessoal? Aplica-se a referida qualificadora a homicídio praticado com emprego de arma de fogo de uso permitido, mas com numeração raspada? A qualificadora do homicídio que trata do emprego de arma de fogo de uso restrito ou proibido não abrange a utilização de artefato de uso permitido com numeração suprimida. Porque isso seria analogia em malam parte, né, pessoal? Se não é analogia, e no Código Penal não pode analogia em malam parte. A gente vê lá que o homicídio é qualificado com emprego de arma de fogo de uso restrito ou proibido. E a gente percebe que a arma de fogo, quando ela é de uso permitido, lá no Estatuto de Desarmamento, a gente percebe que a arma de fogo, quando ela é de uso permitido, e o cara suprime, raspa ou altera, suprime, marca a numeração, ou altera código ali, alguma coisa do tipo, aí vai se tornar arma de fogo de uso restrito. E aí, nesse caso agora, pode qualificar o homicídio? A gente viu que não, né? Que só pode, porque senão se torna analogia em malam parte aqui, ó. A equiparação entre eles, prevista na legislação específica sobre armas, não se estende ao Código Penal para qualificar o crime de homicídio, sob pena de violação ao princípio da legalidade estrita,
Ou seja, o Código Penal, a gente viu lá no início, né? Quando a gente gravou a aula da parte geral do Código Penal, da aplicação da lei penal, a gente percebe que o Código Penal tem que seguir o princípio da estrita legalidade, da reserva legal da estrita legalidade, da reserva legal da estrita legalidade, ou seja, tem que estar previamente escrito, taxativo, né? E também estaria fazendo analogia em Malam Parta, né? Pegando ali, porque lá no estacionamento a gente percebe que se o cara raspa, suprime ou altera a numeração, marca ou sinal identificador de arma de fogo, cai no uso, deixa de ser de uso permitido e passa a ser uso restrito. Nesse caso aqui, não vai se estender para esse caso aqui, né? Aqui só se aplica mesmo se for de uso restrito ou proibido. Por ferir, senão vai ferir o princípio da reserva legal da estrita legalidade. Homicídio culposo. Parágrafo terceiro. Se o homicídio é culposo, detenção de 1 a 3 anos. Se o homicídio é culposo, então, pessoal, se o homicídio é culposo, detenção de 1 a 3 anos. A gente vai ver os aumentos de pena ali, né? Se o homicídio é culposo, detenção de 1 a 3 anos. Pena baixa demais, né? Pena muito baixa. Detenção de 1 a 3 anos. Aumento de pena, aumento de pena. Parágrafo 4. No homicídio culposo, a pena metade de um terço, um terço, um terço, um terço. Se o crime resulta de inobservância de regra técnica de profissão, o cara deixou de observar a regra técnica, as regras técnicas de profissão dele ali. O cara deixou de observar as cautelas técnicas dele ali, né? Arte de ofício. Ou se a gente deixa de prestar imediato socorro à vítima. O cara não prestou socorro à vítima. Além de ser culposo, o cara não prestou o socorro à vítima, né? Não procure diminuir as consequências do seu ato, não procure diminuir as consequências, levar para o hospital, né? Evitar, fechar o trânsito para evitar acontecer coisa pior, né? Um exemplo, no homicídio no trânsito, o cara deixar de procurar diminuir as consequências do seu ato. A gente vê, pessoal, que a gente tem que ter cuidado também, porque tem homicídio culposo no trânsito, na direção de veículo automotor, né? Eu não vou nem falar de trânsito agora para não misturar as coisas, né? Mas, ó, os caras deixam de prestar imediato socorro à vítima. Não procure diminuir as consequências do ato dele ali, no homicídio culposo. Ou foge para evitar prisão em flagrante, fugiu para evitar prisão em flagrante. Vai ter esse aumento de um terço, né? A gente percebe aqui o seguinte: sendo doloso homicídio, a pena é aumentada de um terço se o crime é praticado por conta menor de 14 anos ou maior de 60 anos. Ô, pessoal, isso aqui, ó, esse aumento de pena aqui não se aplica, porque agora a gente já tem a qualificadora específica, né? Sendo doloso homicídio, a pena é aumentada de um terço se o crime for praticado contra menor de 14 anos. Aí a gente pensa assim, e a qualificadora lá? Então, pessoal, quando entrou em vigor aquela qualificadora, a partir do momento que entrou em vigor aquela qualificadora lá, do homicídio contra menor de 14 anos, vai aplicar aquela. Esse caso aqui vai ser aplicado às condutas praticadas na sua vigência. Então, quem praticou as condutas na vigência, nessa época aqui, quem praticou a conduta nessa época, não vai ser prejudicado agora com a nova lei, com a nova qualificadora. Porque a qualificadora é prejudicial em Malam Parta. Homicídio contra menor de 14 anos é em Malam Parta agora, né? Com a nova qualificadora é em Malam Parta, ou seja, não pode aplicar, não pode ser aplicada. E quem praticou a conduta nessa época aqui, que tinha esse aumento, né, de um terço, quem praticou a conduta nessa época, essas condutas vai ultragir o tempo da sentença. Ou seja, se for julgado agora, a galera que praticou com essa conduta vai ser julgada agora, né? Porque essa lei não pode retroagir por tempo da conduta. Essa nova lei, que é mais gravosa, não pode retroagir por tempo da conduta. Então, quando o cara praticou essa conduta, que traz ali o aumento de um terço, ela vai ser retroagir. Ela vai ultragir, né? Vai ultragir agora para a sentença. Então, quem praticou naquela época vai ser. O juiz vai analisar esse caso aí. Aumento de um terço. E quem praticar homicídio a partir da entrada de vigor da nova qualificadora contra menor de 14 anos, aí vai ser aquela qualificadora, né? Vai ser essa aqui. Quem praticou nesse tempo agora, a partir da vigência que entrou em vigor, homicídio contra menor, a nova qualificadora, homicídio contra menor de 14 anos, quem praticou nessa época, vai responder para essa época. Quem praticou nessa época, aumento de um terço, vai ultragir para a sentença, né? Para a época do julgamento. Então, e continua, essa maior de 60 anos continua normal, né? Parágrafo 5º. Na hipótese do homicídio culposo, o juiz poderá deixar de aplicar a pena se as consequências da infração atingirem propriamente de forma tão grave que a sanção penal se torne desnecessária. Essa aqui é a causa de extinção de punibilidade, perdão judicial, né, pessoal? Perdão judicial. Nas hipóteses da sanção, ó, no homicídio culposo, é o perdão judicial, pessoal. O perdão judicial. No homicídio culposo, o juiz pode deixar de aplicar a pena, poderá deixar de aplicar a pena se as consequências da infração atingirem o próprio agente de forma tão grave que a sanção penal se torne desnecessária. Perdão judicial. No homicídio culposo, o juiz poderá deixar de aplicar a pena se as consequências da infração atingirem o próprio agente de forma tão grave que a sanção penal se torne desnecessária. Com certeza, pessoal. Um exemplo. A mãe vai sair com o veículo ali, dá uma ré no veículo, atropela a própria filha, mata a própria filha. Homicídio culposo.
tem que ser culposo. Se for homicídio doloso, não vai ter o perdão judicial. É homicídio culposo. No homicídio culposo, o juiz poderá deixar de aplicar a pena se as consequências da infração atingirem o próprio agente de forma tão grave que a sanção penal se torne desnecessária. Então, uma mãe, um pai que vai sair da garagem, dando a ré no veículo, atropela o pai ou a mãe atropela o próprio filho, a própria filha. As consequências ali são tão graves que a sanção penal, a resposta do Estado é desnecessária. A mãe está sofrendo tanto ali a consequência, o pai está sofrendo tanto a consequência, que a sanção penal deixa de ser necessária. Não vai ser aplicada. O Estado não vai aplicar a sanção penal. Entendeu? Então vamos avançar. Extinção da punibilidade. Causa de extinção da punibilidade. Causa de extinção da punibilidade. Tá até errado. Deixa eu configurar aqui, pessoal. Tá até errado o nome aqui. Punibilidade. Punibilidade. Deixa eu configurar aqui. Rapidão. Causa de extinção da punibilidade. Punibilidade. Deixa eu consertar aqui, pessoal. Punibilidade. Causa de extinção da punibilidade. Agora tá certo. Causa de extinção da punibilidade. Eles colocam causa de extinção da tipicidade. Tá errado, pessoal. É causa de extinção da punibilidade. Perdão judicial, causa de extinção da punibilidade. Não esqueçam. Aumento de pena no homicídio culposo. Aí eu trouxe aqui em destaque aqui, né? Se o crime resulta de inobservância de regra técnica de produção, arte ou ofício. Se o agente deixa de prestar imediato socorro à vítima. Se o agente não procura diminuir as consequências do seu ato. Se o agente foge para evitar a prisão em flagrante. Parágrafo 6º. A pena metade de um terço até metade se o crime for praticado por milícia privada. Agora, pessoal, a gente tem uma nova majorante aqui, ó. A pena aumentada. Nova não, né? Já tem muito tempo no Código Penal. A pena aumentada de um terço até a metade se o crime for praticado por milícia privada, sob o pretexto de prestação de serviço de segurança ou por grupo de extermínio. Aqui, pessoal, vale a gente destacar, né, que já tem muito tempo esse aumento de pena no Código Penal, né? Aumento de um terço, continua aplicando normalmente até a metade se o crime for praticado por milícia privada, sob o pretexto de prestação de serviço de segurança ou grupo de extermínio. Então, um grupo de extermínio, um grupo que é acostumado a matar mendigos, né? Matar gente do sexo oposto, né? Matar trans, né? Então, esse é o grupo de extermínio. Mata trans, mata mendigos. Então, assim, grupo de extermínio, ou sob pretexto de prestação de serviço de segurança, ou sob pretexto de serviço de segurança, estão ali na prestação de serviço de segurança, né? Sob pretexto de exercer segurança, que são segurança, falam que são segurança, são integrantes de segurança pública, por exemplo, no pretexto ali, né? E milícia privada. Então a gente percebe que aumenta de um terço até metade, Aí, pessoal, temos aqui o feminicídio, que é a nova modalidade autônoma, né? Características, bem jurídico, vida extrauterina. Então agora a gente vai vamos entrar agora na nova modalidade autônoma, né? O feminicídio, matar mulher por condições do gênero feminino, bem jurídico, vida extrauterina da mulher, sujeito ativo, crime comum, sujeito passivo, mulher, gênero feminino, nas condições de gênero feminino, sujeito passivo, mulher, gênero feminino, nas condições de gênero feminino, conduta, matar, elemento subjetivo, dolo, tem que ser doloso, consumação com a morte encefálica, tentativa cabível, competência tribunal do júri, crime instantâneo de efeitos permanentes. Aí eu trouxe aqui para vocês aqui o artigo 121A, matar mulher por razões da condição de sexo feminino, pena reclusão de 20 a 40 anos, Considera-se que há razões da condição do sexo feminino quando o crime envolve violência doméstica e familiar, menosprezo ou discriminação à condição de mulher. Então, pessoal, nessa circunstância aí vai se caracterizar o feminicídio. A gente vê lá que na Lei Maria da Penha, eu já gravei gravei uma aula, né? Da Lei Maria da Penha, a gente percebe o seguinte, que configura violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão que cause lesão, sofrimento físico, psicológico, patrimonial, sexual, configura violência violência doméstica e familiar contra a mulher, configura violência doméstica e familiar contra a mulher, qualquer forma de... Isso lá na Lei Maria da Penha é bem claro. Na Lei Maria da Penha, na Lei 11.340 é bem claro. Configura violência doméstica e familiar contra a mulher, qualquer forma de ação ou omissão que cause lesão, sofrimento físico, psicológico, patrimonial, sexual. Então, se for nesse contexto, né? Se for nesse contexto aqui que eu trouxe para vocês, ó. Considera-se que a razão da condição do sexo feminino quando envolve violência doméstica familiar, quando for nesse contexto que eu falei para vocês aí agora, né? Menosprezo, discriminação à condição de mulher. Aí eu trouxe aqui, ó, âmbito da unidade doméstica, convívio permanente de pessoas, âmbito familiar, laços naturais, afinidade ou vontade expressa e relação íntima de afeto. Então, se for no âmbito da unidade doméstica, se for no âmbito da família, se for relação íntima de afeto, né? Qualquer ação ou missão que cause menosprezo, discriminação, violência física, psicológica,
né? Configura violência doméstica familiar. Menosprezo de discriminação contra a mulher, pena reclusão de 20 a 40 anos. Se o homicídio for causado nessas circunstâncias, pena reclusão de 20 a 40 anos. Aí temos aqui o aumento, né? Parágrafo 2º. A pena do feminicídio é aumentada de um terço até a metade. Se o crime é praticado durante a gestação ali, nos 3 meses posteriores ao parto, ou se a vítima é mãe, ou responsável por criança, adolescente, ou pessoa com deficiência de qualquer idade. Então, durante a gestação, e a gente tem que ver o seguinte, pessoal, a gente tem que ver o seguinte, que aqui é aumento de pena, né? A pena do feminicídio, a pena de 20 a 40 anos é aumentada. A pena de 20 a 40 anos é aumentada de um terço até a metade. Um terço até a metade, se durante a gestação. Beleza. O cara sabendo ali da circunstância da gestação, ele faz isso. Vai responder pelo aborto também. O aborto sem o consentimento da vítima. Ele vai responder concurso. Tanto por esse crime do feminicídio como o aborto lá. Sem o consentimento da vítima. Ele sabia que ela estava grávida. Ele sabia que ela estava grávida. Então, durante a gestação ali, ele vai responder em concurso. Nos 3 meses posteriores ao parto, 3 meses posteriores ao parto, ou se a vítima é mãe, ou responsável, é mãe ou responsável por adolescente ou pessoa com deficiência de qualquer idade, contra menor de 14 anos, maior de 60 anos, com deficiência ou portador de doença degenerativa e acarreta condição limitante ou de vulnerabilidade física ou mental. Então, contra a pessoa menor de 14 anos, matou menor de 14 anos em razão de violência doméstica familiar, menosprezo ou discriminação contra a mulher, né? Entrou na forma de violência doméstica, menor de 14 anos, maior de 60 anos, com deficiência, portador de doença degenerativa e acarreta condição limitante e de vulnerabilidade física ou mental, na presença física ou virtual de descendente ou de ascendente da vítima, na presença física ali, ou virtual, né, rede de computadores, rede de internet, de descendente, filho, filha, de ascendente, pai e mãe, em descumprimento das medidas protetivas de urgência previstas no inciso 1, 2 e 3 da Lei Maria da Penha, né? Quais são essas medidas protetivas de urgência? É tudo isso aqui, ó, suspensão do posse ou porte de arma de fogo. Então, se o cara tava com a suspensão do posse ou porte de arma de fogo, afastamento do lar, domicílio ou local de convivência com a vítima, proibição de aproximação, contato e frequência de locais. Então, se ele estava nessas limitações, nessas medidas, se essas medidas protetivas foram aplicadas a ele, e ele comete homicídio nessa circunstância, vai ter esse aumento de um terço à metade. Nas circunstâncias previstas no inciso 3, 4, 8, parágrafo 2º do artigo 121 do Código Penal, aquelas qualificadoras, né, do Código Penal lá. Então, aquelas qualificadoras, quanto de arma de fogo, veneno explosivo, um exemplo, asfixia, tortura, outro meio insidioso, cruel, de possibilitar o perigo comum, a traição, de emboscada. Então, se for naquela circunstância lá do Código Penal, é aumento de um terço à metade. Coautoria. Parágrafo 3º. Comunica-se ao coautor ou partícipe as circunstâncias pessoais elementares do crime previsto no parágrafo desse artigo. Então, a gente percebe que se comunica, né, pessoal? Parágrafo 3º. Comunicam-se ao coautor ou ao partícipe as circunstâncias pessoais elementares do crime previsto no parágrafo 1º desse artigo. Então, a gente percebe que essa elementar se comunica, né? Taxatividade. Princípio da legalidade se comunica, essa elementar se comunica. Um exemplo, eu quero matar minha ex. Sob o contexto de violência doméstica familiar, relação íntima de afeto, eu vou pagar o cara para me matar, ele vai responder também por feminicídio. Tanto o autor como o partícipe. O autor e o partícipe, quem auxiliou, quem instigou, todo mundo vai cair nessa elementar, beleza? Então a gente vê que se comunica. Parágrafo 3º. Comunicam-se ao coautor ou partícipe as circunstâncias pessoais elementares do crime previsto no parágrafo 1º desse artigo. Feminicídio se estende a mulheres transexuais. O feminicídio se estende às mulheres transexuais, pessoal? 3 correntes. Primeira corrente. Não. O legislador usou a expressão sexo feminino para deixar claro que se aplica apenas à mulher biológica cisgênero. Se fosse aplicada à vítima transexual, haveria analogia in malam parte. Essa é a primeira corrente, né? Segunda. Sim, desde que a vítima tenha incorrido em cirurgia definitiva de redesignação de sexo, pois nesse caso passaria a ser considerada do sexo feminino. Pessoal, tem que adotar essa terceira aqui, a mais importante. Ó. Essa é a mais adotada. Para as provas, adota essa terceira corrente. Ó. Sim, transexuais mulheres assim são consideradas. Possuem vulnerabilidade, o que justificaria a aplicação dessa qualificadora. Esta corrente se apoia no entendimento do STF durante a ADI 4275, julgado em 2018, na qual a Corte Suprema entendeu que é possível alteração de gênero, independentemente de procedimento cirúrgico, de redesignação de sexo, e também se apoia no entendimento do STJ, no qual se ampliou a aplicação da Lei Maria da Penha. Então a mais certa é essa, a terceira. Por quê? Porque é possível alteração de nome, prenome, sem redesignação de sexo, STF, e o STJ também aceitou a aplicação da Lei Maria da Penha aos transgêneros, que são a vulnerabilidade presumida, né?
Ampliou a aplicação da Lei Maria da Penha pelas mulheres trans. Então, adotem essa terceira corrente para a prova. Vicaricídio. Artigo 121b. Matar descendente, ascendente, dependente, enteado ou pessoa sob sua guarda ou responsabilidade direta da mulher com o fim específico de causar de sofrimento, punição ou controle no contexto da violência doméstica e familiar. Reclusão de 20 a 40 anos. Então aqui, pessoal, no contexto de violência doméstica e familiar, aquelas causas que eu falei para vocês lá atrás na aula anterior, no contexto de violência doméstica e familiar, o vicaricídio, matar descendente da vítima, ascendente, dependente, enteado ou pessoa sob guarda ou responsabilidade direta da mulher com fim específico de causar de sofrimento, punição, controle no contexto de violência doméstica familiar, reclusão. Então, pessoal, esse vicaricídio é a nova, entrou agora recente, é recente o vicaricídio. Então, eu para atingir minha ex, para fazer minha ex sofrer, eu vou matar ascendente, descendente, dependente, enteado. Agora, o legislador errou mais uma vez, não colocou nem amiga nem amigo da vítima. Errado, né? Tinha que ser amplo, alcançar, tinha que ser amplo, até por afinidade, tinha que ser amplo, né? Um exemplo, o cara quer matar o amigo e a amiga da ex. A ex tem uma amizade tão forte, tão íntima com os amigos, não consegue viver seus amigos. Aí o cara vai e mata a amiga e o amigo dessa mulher para ver ela sofrer. Então o legislador errou mais uma vez, né? O princípio da reserva legal não trouxe aqui. Matar só descendente, ascendente, dependente, enteado. Não falou que pessoa sob sua guarda ou responsabilidade, não falou. Não falou de amigo, amiga. Omissão legislativa, né? Sofrimento de 20 a 40 anos. Vicaricídio, características. Objeto jurídico, vida da vítima e integridade psíquica e dignidade da mulher. Sujeito ativo, qualquer pessoa que em comum. Sujeito passivo, a vítima que sofre a conduta direta e a mulher indireta. Sujeito passivo, vítima que sofre a conduta direta, né? Sujeito passivo direto e a mulher indireta. Elemento subjetivo, dolo, especial, fim de agir. Dolo, especial, fim de agir. Consumação, com a efetiva morte da vítima, crime material. Tribunal do júri, crime instantâneo. Tentativa, cabível, crime hediondo. Então, pessoal, a gente vê aqui os aumentos na pena de vicaricídio aumentar de um terço até metade se o crime for praticado na presença da mulher. A quem se pretende causar sofrimento está na presença da mulher ali. Matar ascendente e descendente na presença da mulher ali. Punição ou controle. Contra criança ou adolescente ou pessoa idosa ou com deficiência em descumprimento da medida protetiva de urgência. Aí, pessoal, então, para questões didáticas, vamos encerrar essa aula, né? Continuamos depois no artigo 122 dos crimes contra a vida. Então, por questões didáticas, vamos encerrar nessa aula, né? E deixar os crimes contra induzimento, instigação, auxílio suicídio para a próxima aula, porque já é uma hora. Já passou de uma hora de aula, né? Mas primeiro, pessoal, peraí. Eu quero que vocês vejam isso aqui, ó. Vamos entrar aqui rapidão na estrutura do Código Penal, só para massificar, para reforçar o estudo. Coisa rápida. Só para ver a estrutura aqui rapidão do Código Penal que a gente viu, né? Então aqui, pessoal, a gente viu aqui, ó. Rapidão, peraí, só um segundo. Aqui, a gente começou no artigo 121 dos crimes contra a pessoa, né? A gente começou aqui, ó. Parte especial, título 1 dos crimes contra a pessoa, capítulo dos crimes contra a vida, a gente entrou no homicídio simples, né? Homicídio simples, matar alguém. A gente desceu o caso de diminuição de pena, privilegiado, a gente falou do homicídio privilegiado, né? Falamos aqui, ó. A reclusão de 6 a 20 anos, homicídio simples. E os casos de diminuição, né? Será diminuído de um sexto a um terço. Será diminuído de um sexto a um terço. Homicídio qualificado. A gente viu as qualificadoras aqui, né? Passa a ser de 12 a 30 anos a pena. Mediante pago, também recompensa, outro motivo torpe, motivo fútil, emprego de veneno, fogo fuzil, asfixia, tortura, tormento insidioso, cruel, ou de posse de perigo comum, a traição, emboscada, assegurar a execução, ocultação. Aí passa a ser de reclusão de 12 a 30 anos, né? A gente viu aqui contra a autoridade, o agente descrito no artigo 142, membro do Poder Judiciário, né? A gente viu aqui com o emprego de arma de fogo de uso restrito ou proibido. Tudo isso a gente viu aqui, né? Contra menor de 14 anos, nas dependências, né? Instituição de ensino. A gente viu aqui a reclusão de 12 a 30 anos. Aí tem aqui aumento de pena, né? Homicídio de 14 anos é aumentado de um terço a metade. A gente viu aqui os aumentos de pena. Viu aqui nas dependências de instituição de ensino. Tudo isso. A gente viu aqui a AD, a Organização Criminosa Ultraviolenta. A gente entrou lá na Lei 15.385, quando for praticado, né? As condutas previstas no artigo 2, no artigo 2º, né? No contexto da atuação ou para a concepção das condutas previstas no artigo 2, a gente leu lá, né? Artigo 2º. A gente viu o conceito de organização criminosa, 3 ou mais agentes. Homicídio culposo. A gente viu o aumento de pena no homicídio culposo, né? Então a gente viu tudo isso. A gente viu também o feminicídio, a gente viu, né? Feminicídio, artigo 121A. A gente viu o aumento da pena do feminicídio, né? A gente viu também
A gente viu o que mais? O vicaricídio. A gente viu o vicaricídio. E aí a próxima aula vai continuar aqui, o induzimento de instigação, o auxílio ao suicídio ou a automutilação. Então, pessoal, primeira aula terminada com sucesso, revisão feita com sucesso. Deixe um like, compartilhe e até mais. Até a próxima aula.